Bem, irmãos, nosso último vídeo a respeito dos textos bíblicos, da interpretação bíblica e da palavra que fugiu várias e várias vezes da minha cabeça, que é estilos literários. Eu tive que gravar 3 vezes, começar a gravar 3 vezes, porque eu esqueci a palavra, agora eu lembrei. Bom, eu escrevi esse arquivo entre um estudo e outro para ajudar o pessoal a entender como que nós definimos os símbolos da Bíblia, né? Como vocês viram, tem muito símbolo na Bíblia. Se você não interpretar o símbolo do jeito certo, a interpretação fica correspondida, fica errada, né? Pode não corresponder com a teologia bíblica, não corresponder com ninguém que comenta. Então, é importante entender a simbologia bíblica. E aí eu fiz esse texto aqui para ajudar a entender de onde e como que nós avaliamos e extraímos os símbolos na Bíblia, né? É bom lembrar que a Bíblia tem muitos símbolos e que para você entender a maneira certa de usar um símbolo da Bíblia, você tem que aprender com ela mesma, né? Se a gente deixar aberto para cada um interpretar os símbolos da Bíblia, a gente vai criar um monte de doutrina. Todo mundo vai ter uma opinião diferente, né? Então a gente tem que apelar para a maneira como ela mesma fala, para a maneira como ela mesma explica os seus símbolos e tentar entender como funciona, entende? Ela não vai explicar em detalhes todos os símbolos, mas ela vai te dar uma ideia de como ela usa aquele símbolo. Então, por exemplo, Babilônia no Antigo Testamento era Babilônia, né? Mas depois que essa Babilônia cai, ela ainda continua sendo usado, né, como termo para um povo corrupto, povo idólatra, né? E lá em Apocalipse a gente também tem a queda da Babilônia. Que Babilônia? Não existia mais Babilônia no Novo Testamento. Aquilo ali já é um símbolo de um povo corrupto, povo idólatra, né? Então é assim que a gente faz. Então eu coloquei aqui um detalhe importante que eu quero ler com vocês. Ó. Interpretar textos simbólicos é sempre um desafio para quem lê a Bíblia. Isso porque uma leitura breve, ou seja, uma leitura curta, dificulta muito a compreensão de todo o texto, e entender o texto é muito importante para o leitor. Muita gente que quer interpretar símbolos na Bíblia não tem o costume de ler todo o texto. Esse é um problema, tá? E isso acaba atrapalhando na compreensão. Se você não lê todo o texto, se você não pesquisar, às vezes, em um livro histórico-cultural, ou um livro que trata mesmo só de questões do Antigo Testamento, até da cultura, não é da cultura, da história mesmo, né? Você acaba interpretando de jeito errado. A maioria das pessoas não fazem isso, né? Esse estudo está aqui para vocês começarem a fazer. Então, o que acontece? Se as pessoas não fazem isso, elas acabam tendo dificuldade de interpretar e acabam associando aos símbolos questões que não existiam para aquele povo, não existiam no Novo Testamento e nem existe até hoje. Como, por exemplo, a marca da besta é um chip que Satanás vai usar para controlar as pessoas. Não existe isso no Antigo Testamento, não existe no Novo, não existe na história. Então onde que existe essa marca? No imaginário das pessoas que não leem toda a Escritura. Aí eles criam os seus próprios símbolos, né? Se você for verificar Ezequiel capítulo 8, você vai ver que há uma marca ali também, né? Só que lá no caso, Jesus marcando o seu povo. Então aí você vai para o Novo Testamento, onde fala de uma marca, só que dessa vez de um povo que vai ser condenado ao inferno. Olha, eu não tenho chip de Jesus em mim. Ninguém colocou um chip em mim. Mas Cristo transformou meu coração. A marca do cristão é o amor ao próximo, é a obediência, enfim, um monte de coisas. A marca do mundo, a marca da besta, é a falta de amor ao próximo, a não obediência, a desobediência a Deus, marcas, entende? A Bíblia está falando sobre isso. João não viu um chip, mas ele viu pessoas sendo controladas por este mundo. E esta é a maior marca, né? Mas então, como é que a gente define que aquela marca em Apocalipse não é um chip e sim uma característica das pessoas? Lendo a Bíblia, entende? Buscando a resposta na própria Escritura. E nessa questão da marca é explícito, né? Jesus marca pessoas que não vão morrer, que não vão ser castigadas lá em Ezequiel capítulo 8. Só um exemplo para vocês terem uma ideia. Perguntas como: qual o estilo literário do texto em questão?
Ou onde o autor muda de um estilo para o outro. Como nos evangelhos, muitos textos, enquanto narram uma poesia, uma parábola, para ampliar a compreensão do autor. Tudo isso dificulta muito quando não lemos todo o texto. Então, por exemplo, Jesus, quando ele vai falar ali em João, ele está falando sobre a salvação e de repente ele muda o estilo literário dele para ficar mais fácil de entender. Quando ele muda o estilo literário, ele cria uma parábola, né? Uma parábola também é composta por símbolos, tá, irmãos? Eu não falei isso no estudo, não falei sobre poesia, sobre profecia, mas uma parábola também é composta por símbolos. Se você não souber a hora que ele faz a mudança, você vai querer interpretar tudo de forma literal e não vai entender nada. Como é que você faz isso no texto de João 3, 7, 8? Ó? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Isso é literal. Nós nascemos de novo como quando cremos em Jesus, somos transformados, né? Ainda que não completamente, mas somos mudados. Aí ele começa, o vento assopra onde quer. Hã? Como assim, Jesus? Estava falando de salvação, está falando de vento agora? E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, aquele que é nascido de novo, né? Agora, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo que aquele que nasce pelo Espírito se torna um missionário. Não. Apesar de que todos os cristãos são missionários, né? Não é uma inverdade, só não está sendo explicado nesse texto, entende? A questão aqui é que alguém tem autoridade sobre o vento e essa pessoa não é o homem, mas Deus tem autoridade sobre o vento. Esta é a questão. Jesus não está falando sobre missão com Nicodemos, ele está falando sobre a salvação. De quem é a salvação? Jó já tinha dito, a salvação vem de Deus. É isso que Jesus está falando. Então veja que quando ele faz a mudança, se você não entender que esta mudança tem um significado, que esse texto tem símbolos, você acaba interpretando de jeito errado. Se você não souber o contexto do texto, você vai achar que Jesus está falando sobre missão. O que não é errado entender que o crente é um missionário, mas neste texto especificamente, não é essa a questão. Entende? Então, ó, olha o ponto principal. Não te maravilhes de ter dito necessário nascer de novo. Essa é a importância. Você ficou impressionado quando eu falei para você, Nicodemos, que você tem que nascer de novo? Não se pressione com isso. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Ou seja, você sabe que o vento está ali, Nicodemos, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você não tem autoridade para saber, você não tem poder para saber isso. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, assim é com aqueles que são salvos, com aqueles que nascem de novo. Porque Nicodemos tinha perguntado, Senhor, como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Essa é a grande questão, né? A salvação está com Deus e ele tem autoridade e ele sabe como operar isso, né? Então essa mudança de estilo pode atrapalhar na leitura. É preciso entender bem o que a gente falou até agora para você entender os símbolos que você vai achar no Novo Testamento e muito mais no Antigo Testamento, né? Como é que definimos que isso é sobre salvação e não sobre ciência, por exemplo? Não, Jesus estava ensinando sobre ciência ali. Jesus era um cientista, né? Aliás, a Bíblia é um livro sobre ciência, né? Ela fala que a Terra é plana. Ela fala isso tudo, né? Não, irmãos, não. Jesus não estava falando sobre ciência. Apesar de que ele era toda a ciência que existe. Ele está falando sobre salvação. Entende? Assim como os outros textos que são muito interpretados como terraplanismo e outras coisas mais, estão falando às vezes da soberania de Deus, estão falando da vontade de Deus, da ação de Deus no mundo e não exatamente de forma simbólica sobre o formato da Terra. Eu sei que isso é um problema muito grande e que a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Causou muito problema ao longo da história, mas não é essa a questão aqui, é só continuação do nosso texto. Como é que nós definimos que Jesus estava falando sobre salvação e não sobre ciência? E se Jesus quis dar uma aula sobre como os ventos cruzam a terra? Como é que você define que não é isso? Lendo todo o contexto, né? Para responder essa pergunta, você precisa observar que eu usei outro texto bíblico na explicação. Isso é importante. Cadê o texto que nós vimos aqui? Aqui, ó.
Eu não coloquei referência para testar vocês mesmo. Ó. Mais tarde, Jesus disse sobre a mesma coisa aos apóstolos, usando outras palavras. Para o homem, isso é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Então eu usei um texto bíblico para explicar um texto bíblico. É assim que funciona. Isso significa que a Bíblia se explica, e aqui tinha um erro no PDF, né? Agora que eu fui olhar. Em outras palavras, nós aprendemos a interpretar os símbolos lendo a própria Bíblia. Outro passo importante é ler atentamente o texto para identificar quando o autor muda o estilo literário dentro do próprio texto. Geralmente as Bíblias separam como parábolas, né? Textos completos, mas quando o autor inclui uma dentro da sua fala, elas não conseguem separar. Geralmente a Bíblia fala parábola do bom samaritano. Mas e quando Jesus faz igual fez aqui, ó, né? Em um verso, 2 versos, há um texto e uma parábola junto. Aí elas não conseguem fazer, por isso tem que ler devagar, igual a gente falou no primeiro e segundo vídeo, é sobre isso, né? A regra padrão mais eficaz é essa: a Bíblia interpreta a Bíblia. Se seguirmos esse padrão, vamos conseguir compreender as Escrituras, e isso exige uma coisa que pouca gente quer investir: tempo. Para você entender os símbolos da Bíblia, para você entender como é que se interpreta da melhor forma, não adianta comprar o comentário do William Hendrickson. Não é assim que funciona. Não adianta ter Wiersbe, MacArthur, não é isso. Matthew Henry, né? Não é assim que funciona. Você tem que investir tempo na leitura. Tem que estudar a Bíblia, sabe? Não é indo procurar o que o MacArthur acredita, é interpretando a Bíblia antes do MacArthur e aí comparando depois com ele. A mesma coisa com Calvino e com todos os outros. Veja, por exemplo, João 3,19, quando Jesus novamente muda a maneira de falar e usa o termo luz e trevas. Como sabemos que ele estava falando de si mesmo e não de outra pessoa, né? Ou de luz mesmo? Bom, se lermos o primeiro capítulo do Evangelho, veremos que o autor disse: ali estava a luz verdadeira. A luz verdadeira era Jesus, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, né? João 1:9. Agora esse que vem ao mundo aqui, será que eu errei na hora de colocar o texto? Agora eu fiquei na dúvida, né? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. É João 1:19. Bom é de fazer isso aqui, ó. Faz quase ao vivo, né? Vai ao vivo, ó. João 1:19. Só pra mim ver se eu errei na hora de escrever. Cadê? 19. Este é o testemunho. Não. João 3,19. Ei, meu Deus do céu. João 3,19. Tô sabendo nem ler mais. E a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram. Cadê? Cadê meu texto? Ali estava a luz verdadeira. Ah, meu Deus. Eu tô ficando ruim, tá vendo? Eu tô ficando velho. É 1,19 mesmo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Esse que vem ao mundo que eu tô achando que tá errado. Este é o testemunho de João, que és tu, confessou. Esse texto aqui tá estranho, né? Tá estranho, eu vou pesquisar ele no Google aqui. Deixa eu fazer uma pausa. Tô dizendo que eu tô mal. É 1,9. Desculpa aí a confusão, mas que vem ao mundo mesmo. Agora, se não me engano, esse texto é da ARC e não da ACF. Eu acho que eu copiei ele da internet e na internet tá a ARC também. Eu não sei, depois eu vou dar uma conferida na Bíblia. Mas geralmente eu abro a Bíblia e leio na Bíblia, né? Parece que tá igual, mas agora eu entendi aqui, porque ficou bem fora, né? Essa desconfiança que vocês têm que ter também quando vão ler. Então ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Esse que vem ao mundo aqui não achei interessante. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Isso significa que para João, Jesus é a luz do mundo. Então como é que interpretamos ali João 3,19 sobre a luz? Lendo o próprio autor, que é João, né? E aí a gente descobre, aliás, que este símbolo para João, luz, é Jesus. Se mais para frente ele usar de novo o termo luz, provavelmente vai estar falando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Entende, irmãos? É lendo a Bíblia mesmo, né? Então, qual parâmetro usamos para interpretar o texto?
o próprio texto, não tem jeito, né? Nem todas as respostas são fáceis de encontrar como estas, né? Nem todas são simples assim. Às vezes você vai ter que entender um pouco da mente do autor, isso exige ler mais do autor. Às vezes a referência não está exata no Antigo e Novo Testamento, tá? Pode acontecer isso, e você vai ter que ler e entender mais do autor para fazer essa interpretação. Essa foi fácil, mas nem todas são. Agora tem outro texto aqui, que é de Lucas, né? Isso significa que você, os autores interpretam, deixa eu ver aqui, nisso inclui o próprio Jesus, que em muitos textos interpreta símbolos do Antigo Testamento. Isso aqui é bem interessante. Já perceberam que pouca gente estuda os evangelhos? É isso que dificulta muito. Pouca gente para estudar. Olha o cachorrinho latindo. Pouca gente para estudar os evangelhos. A maioria lê Paulo, sei lá o que o povo está lendo aí. Não sei nem o que vocês estão lendo, na verdade. Eu não vejo ninguém falando que está lendo a Bíblia, na verdade. Acho que eu estou gravando isso aqui, não sei para quem. Mas pouca gente para estudar em detalhes os evangelhos. Se fizessem isso, seria mais fácil de interpretar. Olha como é que Jesus fala lá no final de Lucas, por exemplo. Ó, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Ou seja, daqui para trás, Jesus está falando, ó, era sobre isso que eu estava dizendo quando eu estava com vocês. É isso que ele estava falando. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito, ele vai dar uma explicada agora. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus está falando o seguinte: tudo que eu falei para vocês e tudo que aconteceu comigo estava escrito no Antigo Testamento. Isso de forma de lei, isso em forma de tradição, isso em forma de símbolos, de poemas, de poesias, de profecias. Jesus falou, deu toda a ideia ali no primeiro versículo que nós lemos. Tudo isso falava sobre Jesus. Agora a gente já tem uma ideia de que lá no Antigo Testamento, talvez um texto ou outro não se refira a um templo que cai na terra, por exemplo. Né? Que cai não, que é reconstruído na terra, porque a Nova Jerusalém realmente vai vir. Né? E sim sobre a vinda de Jesus. Entende? Então, por que a gente pode ter esse tipo de interpretação? Porque Jesus deu a liberdade para a gente entender isso. Quando ele disse que aquelas coisas estavam falando sobre a vinda, a pregação, a morte e a ressurreição dele aqui na terra. No capítulo 24 de Lucas você vai achar isso aí. Depois estuda mais esse capítulo que ele é muito importante, tá? Jesus olhou para o Antigo Testamento e disse, eles estavam falando de mim. Onde, Jesus? Não apenas os profetas, como muitos pensam, mas os escritos de Moisés e nos Salmos. E o que esses textos estavam falando sobre Jesus? A resposta está no texto, né? E eu coloquei aqui a resposta que a gente vai ler resumidamente. A vinda do Messias, vários textos falam sobre a vinda do Messias. Até a lei fala sobre a vinda do Messias a respeito da expiação. O sacerdote demonstrava que viria um Messias, né? As ovelhas, as oferendas, né? A bênção de Deus pela obediência também mostrava que um dia essa bênção estaria conosco de carne e osso, digamos assim. Então o Antigo Testamento falava sobre a vinda de Jesus de diversas maneiras. Depois leia Salmo 2, que é um dos textos que eu mais leio sobre esse tema, e é mais claro também a respeito dessa parte aqui. Jesus disse que o Antigo Testamento falava sobre a sua vinda. Sobre o seu sacrifício vicário, o Antigo Testamento fala muito sobre isso. Para entender melhor, é bom dar uma lida lá em Hebreus, principalmente capítulo 8 até o capítulo 10. E aí já entra a grande dificuldade de botar isso na mente de vocês, que é o quê? Vocês vão ter que ler 3 capítulos, e não 2, e não 3 versos, aliás, né? Para entender como que o Antigo Testamento se aplica a Jesus a respeito do seu sacrifício apenas, tá? 3 capítulos deste livro apenas, fora os outros que tem também. Então, o Antigo Testamento já estava mostrando isso, né? Sobre a ressurreição de Jesus também, você vai achar textos proféticos de Isaías, Ezequiel, você vai achar Salmo, vários salmos falam sobre Jesus, tá? E a gente sabe que eles escreveram isso sobre Jesus mesmo, porque o próprio Messias disse que era sobre ele, tá?
A propagação do evangelho é outro tema que está no Antigo Testamento, Deuteronômio, Neemias, Ezequiel, Joel, Isaías também fala sobre isso, Salmos também fala sobre isso, sobre a propagação da mensagem, né? Constantemente isso é colocado como a reunião das ovelhas de Cristo, a reunião do povo de Deus que está espalhado no mundo. E é isso que o evangelho faz no mundo. Olha só, Jesus disse, e a gente quando vai ler esses textos lá no Antigo Testamento já pode interpretar como a vinda de Jesus, tá vendo? A base dessa interpretação, a própria Escritura, né? Aqui no texto tem vários exemplos para vocês lerem na Bíblia de vocês. E como eu coloquei aqui, ó, estou usando exemplos mais fáceis para que você consiga de imediato compreender, né? Existem mais temas, né? Os livros daquele famoso, né, escritor que eu sempre indico aqui no canal, mas esqueci agora, sobre a cristologia, né, sobre a aliança. Eles falam muito sobre isso. Tem muita coisa no Antigo Testamento, tá? É muita coisa. Como é que nós aprendemos tudo isso? Foi lendo um autor X, Y, Z? Foi lendo MacArthur? Foi lendo Lutero? Foi lendo Calvino? Não. Foi lendo a Bíblia. Foi lendo a Bíblia, tá? Certamente não tentamos compreender as Escrituras lendo apenas o texto em questão. Se fizéssemos, acabaríamos criando novas heresias, como por exemplo, sobre o reinado terreno de Jesus, que é uma heresia, tá? Em um novo templo, outra heresia, ou a salvação exclusivamente do povo judeu, também é uma heresia, o povo judeu daquele povo lá. Precisamos compreender porções maiores do texto para chegar a conclusões como vimos acima. Então temos que estudar muito para entender e não aplicar errado os símbolos. Dito isso, nós temos dois grandes problemas, né? Dois exemplos apenas, que eu tratei num áudio lá no diário de bordo e que eu trouxe para cá. O primeiro exemplo sobre o novo templo em Israel, para o Messias reinar. Segundo exemplo, sobre a restauração física de Israel. Duas ideias que não cabem no Novo Testamento e que não devem ser interpretadas porque a Bíblia não faz isso, né? Muitos entendem de forma literal os textos que tratam da restauração do templo futuro, pegando como base o texto de Ezequiel 40 a 48, que é detalhadamente a descrição do templo. Só que não templo comum, um templo perfeito. É muito bonito aquele templo ali, né? E então eles ensinam que no milênio Jesus reinará na terra por um tempo que será em um templo que será reconstruído para isso. Esta visão detalha muito o templo, a visão de Ezequiel, mas com a perfeição sem igual, incluindo rios de águas purificadoras. Olha aí, rios de águas purificadoras. Isso não te lembra nada do Novo Testamento? Você não percebe quem falou isso no Novo Testamento? Ora, Jesus não ofereceu esta água à mulher samaritana quando disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você não percebe que Jesus estava falando que ele era esse templo já, por onde fluía a água da vida? O próprio texto bíblico dá base para essa interpretação, né? Sim, de Jesus brotam águas capazes de curar, de ressuscitar, de saciar o homem, assim como o profeta disse que seria lá em 47, 8 ao 10. O texto de Jesus está na visão da restauração do templo. Então, obviamente, Jesus está olhando para o passado, está olhando para a profecia e falando: eu sou aquele templo, e de mim fluem rios de água vida que vão jorrar para a eternidade. Quem beber dessa água será feito também rios de água viva, né? Da onde flui a água viva que salta para a eternidade. Jesus está falando, né? Se isso não for suficiente, considere então o que ele diz em João 4, versículo 14, que está escrito em João 4,14. Agora faz tempo que eu escrevi 4,14, diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a eternidade. É o texto mesmo, né? É o texto. Eu citei aqui. Eu devia estar com muito sono, velho.
Tá bom. Leia na Bíblia, vocês vão ver que está escrito lá. Muitos creem que Jesus virá reinar de forma literal na Terra. E na realidade, ele já está reinando de forma literal. Não está errado dizer que Jesus reinará de forma literal. O que está errado é achar que ele não reina agora. Né? Ele já é rei. Rei dos reis. Né? Então ele já está reinando. O que está errado é achar que no futuro ele vai vir reinar. Tá? Até mesmo os judeus que querem isso, né? Queriam e querem, mas Jesus alertou os discípulos que isso jamais acontecerá. E mais, se ouvissem alguém dizendo que isso estava acontecendo, não deveriam acreditar. Ou seja, sobre um novo templo onde o Messias irá reinar nesta terra, o próprio Jesus disse que se vocês ouvirem alguém falando isso, não acreditem, não vão atrás, porque isso não vai acontecer dessa maneira. O próprio Cristo fala. A gente não precisa de argumento maior do que o argumento de Cristo. Né? E lá em Lucas 17, 20 ao 23, vocês vão ver isso. Agora, quando o MacArthur pega esse texto, ele, além de não falar o que o texto está falando, o que é o correto de um pastor, ele ainda inclui a sua própria ideia do milênio literal. Quando Jesus está dizendo, isto não vai acontecer assim, ele fala, Jesus está dizendo que isso não vai acontecer agora assim. Opa, agora? Mas Cristo falou que isso não ia acontecer assim. Não é que não era agora, no futuro, não ia acontecer assim. E ele diz, isso não está acontecendo agora, mas vai acontecer no milênio. Que milênio? Que milênio se Jesus está falando que não vai? Ponto final. Óbvio que muitos literalistas, para distorcer o que está explícito no texto, incluem informações que Jesus jamais deu, enganando o leitor de forma desonesta. Basicamente, Jesus está afirmando de forma clara que o reino de Deus está nos fiéis e não estará jamais de forma visível neste mundo. Então, que templo é este que descreveu o profeta Ezequiel? Veja como a Bíblia mesmo nos dá a resposta satisfatória. Lá em João 2, Jesus respondeu e disse-lhes, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele estava dizendo, agora palavras do Lucas, né, que já tinha entendido a mensagem, agora está escrevendo o evangelho, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, né, os seus discípulos lembraram-se de que lhes ensinara isto e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Entende? Olha aí. Quando isso aconteceu, eles perceberam, o templo era Jesus, cara. Ele disse lá que ia destruir o templo, que em 3 dias ele ia ressuscitar. Não era o templo que tinha sido construído, não é esse templo que está construído até hoje, não. Era ele mesmo, ele é o templo. E ele foi reerguido de novo. Ele ressuscitou. Então, como é que nós vamos colocar um Jesus humano reinando em um templo quando a Bíblia traz esta informação de forma tão clara? Então, aqueles símbolos no Antigo Testamento sobre templo restaurado, sobre novo templo na terra, eles apontavam para quem? Para Jesus, porque o próprio Jesus ensina a interpretar isso, entende? Ora, quando foi que Jesus destruiu seu próprio corpo? Nunca. E ali ele não está falando que ele destruiu, não. Ele está falando destruir este templo. Mas quando ele ofereceu seu corpo como sacrifício, cessou toda atividade de novos sacrifícios. Nisto, Jesus literalmente derrubou o templo, pois não haveria mais necessidade de obedecer à lei sobre os sacrifícios. E quando Jesus levantou o novo templo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Cadê? Quando de si mesmo ajuntou todos os pecadores arrependidos e os ligou a Deus. Ele fez o papel de templo. O templo era onde você ia para pedir perdão, para fazer ações de graças, né? Tinha vários sacrifícios. O templo estava intermediando. Deus estava aqui dentro, o sacerdote tinha acesso a ele e o povo entrava para ter acesso a Deus, como o Hebreus fala, né? E agora o nosso templo que faz essa ligação é o próprio Jesus. Então, quando é que isso vai acontecer na Terra? Desde que ele veio, já está acontecendo. Então, essa mensagem aqui já está concluída. Vai acontecer de forma completa na sua volta, mas já está acontecendo agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, vocês estão vendo meu texto. Outro ponto, a restauração de Israel.
É outro ponto que é muito confundido entre os símbolos, né? Muitos aguardam a restauração literal de Israel. Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês uma coisa. Israel hoje. Israel hoje. É importante mostrar isso aqui porque muita gente está esperando a restauração de Israel. Vocês já viram Israel? Deixa eu abrir essa foto aqui. Essa aqui, ó. Esta mostra Israel de uma maneira... não tem como. Muitos estão aguardando a restauração de Israel. Irmãos, deixa eu botar aqui, ó. Aqui, olha só Israel. Essa é Israel. Para onde que vocês vão querer restaurar mais? Olha aí. Tá parecendo Praia do Canto aqui, na verdade, né? Parece o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito parecido com Israel, nesse ponto de vista aqui. E que tipo de restauração mais vocês acham que vai acontecer em Israel? Já está restaurado, irmãos. Entende? Agora, cadê o Messias? E outra, cadê o povo judeu crendo em Jesus? Já está restaurada a cidade. Né? É porque vocês veem muitas notícias de guerras, né? E claro, tem que ser passadas mesmo. Mas Israel já foi. Já foi. A restauração já aconteceu. Ó, esta é Israel que está lá agora, que a Aline está lá, né? Até agora. E esta é Israel que a TV gosta de mostrar. Por quê? Porque essa Israel dá dinheiro. Eles não querem saber do bem-estar do povo judeu, estão nem aí para eles. Eles querem dinheiro. Então, esta Israel é que fica na mente de vocês. Israel ainda vai ser restaurada. Quando, na verdade, ela já foi. Já foi. Olha só essa imagem aqui. A qualidade ficou ruim. Mas dá pra ver? Agora tá mais bonito do que o Espírito Santo. Agora tá mais bonito. Olha aqui, ó. Tem aqui embaixo. Então, peguem o Google Maps, vai em Israel depois. Vai em Israel pra vocês verem como é que tá a cidade. Não tá feia, não tá acabada, não tem pra onde restaurar isso aqui não, tá? E as pessoas querem que haja uma restauração em Israel, né? Uma restauração política, eles sonham, eles choram com a restauração de Israel. Olha, se vocês forem considerar a restauração do povo de Israel, das pessoas de Israel, isso já está acontecendo também desde que Jesus veio. Quando Jesus veio, o primeiro povo que ouviu e creu em Jesus foi o povo judeu. Quem é que inverteu isso na mente de vocês? O povo judeu que recebeu Jesus, eles creram em Jesus. Tá? E quando Jesus foi crucificado, ninguém ficou do lado dele, nem os apóstolos. Mas havia judeus que criam em Jesus, que permaneceram em Jesus. Havia judeus que pregavam Jesus além dos apóstolos, tá, irmãos? Mas são os discípulos de Jesus, né? Era uma quantidade enorme de discípulos. Então, se você estiver pensando nas pessoas, fique tranquilos, elas já estão sendo restauradas. Desde que Jesus veio, o evangelho está alcançando essas pessoas, né? Mas no futuro ele vai alcançar mais pessoas. Ótimo, ótimo, que isso aconteça tanto em Israel quanto na Samaria e nos confins do mundo. Porque essa é a vontade de Deus acontecer. Mas o povo judeu já recebe Jesus, já recebe a salvação, já é restaurado desde o primeiro século. A primeira pessoa que creu em Jesus foi uma pessoa que está lá no início do evangelho, né? Qual é o nome dele? Esqueci agora o nome. Esqueci, deixa pra lá. Tá lá no primeiro lá. Eu esqueci quem é. Mas as pessoas já estão sendo convertidas pelo Espírito Santo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, não vai haver um momento na história onde as pessoas todas de Israel serão convertidas, porque isso não vai acontecer em nenhum lugar da terra, nenhum lugar da terra, né? Tem um texto aqui para vocês lerem. Acho que esse ponto é bem simples de entender. Mostrei para vocês em fotos ainda, e acho que já dá para a gente ter uma base de onde vem os símbolos do Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento vai mostrar a respeito da restauração de Israel? Lá em Isaías 62, a gente tem um texto famoso sobre isso, né? Em lugar de vergonha, dupla honra.
Tem textos específicos sobre a restauração mesmo de Israel em Isaías. Você vai ter salmos falando sobre isso também. E você tem o cumprimento disso no Novo Testamento. Tá? Eu coloquei aqui o Salmo 110 também interligado com Isaías 51. Tá? Agora pense que o reino de Deus é um reino literal. Que é um reino literal. Ainda que não como estamos acostumados a pensar. Pode neste reino haver fome? Pode haver fome no reino restaurado de Deus? Pode nesse reino perecer aqueles que adoram o Rei dos Reis? Óbvio que não. Este reino é chamado reino de justiça no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. No reino futuro, não, porque no reino futuro as pessoas já morreram, né? Inclusive já foram consolados depois da morte. Mas no presente, no reino de Deus, bem-aventurados que choram. Então não há ninguém morrendo de tristeza ou de fome no reino de Deus, né? Se houver alguém passando fome no reino de Deus, é negligência dos pastores, a culpa é deles. Mas este reino de justiça já existe, é o reino de Deus. Este reino é o que julga os demais reinos. Nós julgamos os reinos quando pregamos o evangelho. Eles percebem que eles nunca vão crer em Jesus, estão julgados pela nossa mensagem. Este reino de Deus tem a base moral de toda justiça verdadeira. E aí é que eu faço a ligação de Isaías 51, versículo 4 até o 6. E por isso é um reino perfeito e eterno, como descrevem os profetas. O reino de Deus é isso hoje mesmo, e a sua justiça é o que condena os demais reinos, justiça determinada e controlada pelo próprio rei. Salmo 110, né, o famoso texto: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o rei falando aquilo ali, né? Por fim, eu creio que seja suficiente considerar a reação de Simão quando viu Jesus pela primeira vez. Primeira pessoa aqui, a crer em Jesus. Primeiro judeu era Simão. Eu esqueci o nome dele, mas saiu. Olha o que Simão disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Textos aqui, tá, irmãos? Não é que ele ouviu isso, sonhou com isso. Ele já conhecia, tá? Pois já os meus olhos viram a tua salvação, que é tão falada no Antigo Testamento, né? A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Todos os povos. Luz para iluminar as nações. Era Jesus. Onde estava aquele Jesus? Era uma criança quando ele falou isso. E para a glória do teu povo Israel. Lucas 2, 29 ao 32. E por que não considerar também as palavras de Maria sobre Jesus? Maria também falou sobre Jesus. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos. Olha, Jesus já removeu os poderosos do seu trono. Por quê? Porque agora é ele quem reina, tá? E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. Maria dizendo isso, encheu de bens os famintos. Quando é que isso aconteceu de forma literal? Né? Jesus ainda não estava reinando, não estava reinando no sentido total quando ela disse isso, e ela já estava olhando para o Antigo Testamento e falando: isto aconteceu em Jesus. Maria dizendo: despediu vazio os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Lucas 1, capítulo 1, versículos 51 a 54, com referência a Isaías 40, 10 e 11, de onde nós tiramos os símbolos da própria Bíblia. Então, tudo isso não é sobre Jesus, é sobre a simbologia, né? E vocês viram isso na prática. Olha, aquilo ali está mostrando de uma forma simbólica o que no Novo Testamento está mostrando literal. É assim que funciona. Agora, para concluir mesmo, eu quero ler o texto de Hebreus, tá, irmãos? Para não ficar muito grande. Realmente, 38 minutos. Vocês têm o texto para ler na mão. Eu corrigir agora aqui, vou botar a versão 1.2.
o texto de Hebreus é mais fácil, mais claro ainda de entender como que nós usamos os símbolos do Antigo Testamento para Jesus e para sua vinda, para sua volta e tudo mais, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, um símbolo do Antigo Testamento, um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus. Jesus está sentado nos céus à destra do trono da majestade, Salmo 110. Ministro do santuário, outro símbolo do Antigo Testamento, e do verdadeiro tabernáculo, outro símbolo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote, outro símbolo, é constituído para oferecer dons e sacrifícios, símbolo. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Entende? Aquilo tudo servia de exemplo e sombra das coisas do céu, das coisas de Deus, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Olha só, hein? Tudo do antigo sendo apontado para o novo em Jesus. Em Jesus. Mas agora alcançou seu ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Promessas aqui sobre os profetas. Tá bom, irmãos? Ficou fácil de entender de onde vêm os símbolos? Isso, é claro, trouxe mais serviço para vocês do que tudo, né? Porque agora vocês vão ter que ler muito mais para entender. Mas vai ser muito bom essa leitura, vocês vão gostar muito do resultado, tá? Eu espero que vocês assistam esse vídeo de novo, devagarzinho, vai lendo ali na apostila, espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo aqui e que nós possamos ler e interpretar a Bíblia também para a glória de Deus. Fique com Deus e até mais.